Alô você, boa tarde. Bem-vindos ao meu canal Wanderson Assunção e o Futebol em Pauta. Hoje, sabadão, 14 de março de 2020. Estamos aqui juntinhos, ligadões, para trazer as melhores informações do futebol para você. Aí, galera, você aí que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscrevam, dê aquele like, compartilhem, dá aquela forcinha aí para que a gente fortaleça cada dia mais aqui no canal, né? E para vocês estarem acompanhando aí de segunda a sábado as melhores informações do futebol. Hoje, sábado, né? Muita bola rolando aí pelo Brasil afora, pelos estaduais. Teremos aqui, né, os principais jogos. Vou destacar aqui o Campeonato Goiano, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, com partidas muito importantes nesse final de semana. Pelo Campeonato Goiano, teremos hoje às 16 horas, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, uma grande decisão para o Vila Nova, né? Vila Nova enfrentando o Anápolis. Às 16 horas, também no estádio Olímpico, teremos Atlético e Grêmio Anápolis. Campeonato Paulista, os principais jogos, né? Teremos em Limeira, Inter de Limeira e Palmeiras, essa partida começando às 16h30. E o grande destaque é o grande clássico, o clássico Sansão, no estádio do Morumbi, essa partida às 19 horas, São Paulo e Santos. E pelo Campeonato Carioca, às 18 horas no Maracanã, Flamengo e Portuguesa. Bom, vamos falar aqui do Atlético Goianiense, que enfrenta o Grêmio Anápolis, né, aqui no Estádio Olímpico. O Atlético, que é o líder da competição, já está classificado para a segunda fase do Campeonato Goiano. O Atlético que tem um compromisso muito importante na quinta-feira contra o São José de Porto Alegre pela terceira fase da Copa do Brasil. Essa partida lá na capital gaúcha. O Atlético que abriu uma boa vantagem aqui no Estádio Olímpico, né? Venceu por 2-0, então pode perder até por um gol de diferença nessa partida. Mas é uma partida muito importante, talvez a mais importante da temporada até então, né? Pela premiação principalmente, né? Esse jogo aí ele vale 2 milhões, mais ou menos 2 milhões de reais para o Atlético, né? Então, o técnico Eduardo Souza vai mandar a campo hoje um time alternativo, com apenas 2 titulares para esse confronto contra o Grêmio Anápolis. Apenas o volante Edson e o atacante Renato Kaiser, que é o principal artilheiro da equipe na temporada, só esses dois estarão em campo. O Atlético já está aí tranquilo, né, como eu já disse. Então é uma partida simplesmente para segurar aí, continuar segurando a liderança do campeonato. Então o técnico Eduardo Souza mandará a campo hoje o goleiro Jean, na lateral direita o Moacir. O Moacir aí que é o principal destaque desse jogo, né? O Moacir que é um volante, o ano passado, né, na campanha da Série B, o Moacir ele foi um dos principais jogadores do Atlético, um dos principais responsáveis pelo acesso do Atlético, né? Um jogador muito experiente, com passagem por Corinthians, Sport, onde inclusive foi campeão da Copa do Brasil pelo Sport. Então o Moacir ele teve uma contusão no final da temporada passada, no começo desse ano, né, ainda na pré-temporada, essa contusão ele voltou a sentir essa contusão, e ainda não estreou esse ano. Então hoje é o primeiro partido do Moacir na temporada. Então, vamos lá, o Atlético entra em campo com o Jean, o Moacir, que ele faz as duas funções, né? Ele é volante de origem, mas joga também pela lateral. Hoje ele vai na lateral. Jean, Moacir, Michel, Éder e o Moraes. No meio-campo, Edson, Caio Vinícius e o Matheus Vargas. No ataque, Júlio César, Yuri e o artilheiro Renato Kaiser. Esse é o time que o Eduardo Souza vai mandar a campo contra o Grêmio Anápolis, para defender aí a liderança da competição. Lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, onde o Vila Nova vai ter uma verdadeira decisão contra o Anápolis. O técnico Bolívar aí que chegou, um técnico promissor, mas ainda não conseguiu a primeira vitória lá com o Tigrão. E hoje o Vila
está muito pressionado, o Vila que está ali entre a zona de rebaixamento e a zona de classificação, né? Então, nessa rodada é muito decisiva, porque dependendo se o Vila não vencer, ele pode até entrar na zona de rebaixamento, nessa ou na próxima rodada, e se vencer já pode entrar na zona de classificação. Mas para isso precisa vencer e melhorar o rendimento, né? O Vila que vem muito mal, vem atuando muito mal, muitos jogadores não estão rendendo o esperado, algumas contratações que chegaram e ainda não mostraram o que veio. Então, e hoje o Vila tem um jogo muito difícil. O Anápolis, que vinha muito mal, né, na competição, chegou o técnico Toninho Cecílio, né? O Toninho Cecílio, um técnico muito experiente, inclusive com passagem pelo Palmeiras, né, como jogador, como diretor e como técnico. O Toninho Cecílio chegou e arrumou a casa, né? Inclusive o Anápolis ele já acumula aí 6 partidas invictos. Então, assim, é uma parada dura para o Tigrão hoje. Então, o Vila tem que quebrar esse tabu aí, vencer o Anápolis, para não se complicar na competição. E o Vila terá um desfalque muito importante, né? Ele perdeu o principal articulador ali do meio-campo, que é o Emanuel Biancucci, né? O primo do Messi, é o jogador ali que faz as principais jogadas ali no meio-campo. Em compensação, terá a volta do zagueiro capitão Adalberto e do centroavante Nando. O Nando, que caiu ali naquela maldição do Vila Nova. Nenhum atacante que vem para o Vila, os caras faz gol por onde passa, joga em todos os times do Brasil afora e fazem gols. Chega no Vila Nova, a bola não entra. E o Nando está devendo muito, né? Ele chegou com uma grande expectativa, veio do Guarani, onde fez alguns gols, mas no Tigrão ainda não deu ar da graça. Então, mas aí ficou a expectativa, né? O Nando hoje vai jogar e a gente espera aí um bom rendimento aí desse jogador. Então, o técnico Bolívar vai mandar a campo, né, contra o Anápolis, nessa verdadeira decisão. O Fabrício no gol, Christian, na zaga Darley e Adalberto, na lateral esquerda Marquinhos. No meio campo, o Éder, Pedro Bambu e o Gilcinho, né? O Gilcinho, um atacante muito experiente, que veio do Atlético, atacante de origem, mas também consegue fazer aquela função ali do meio campo. E o trio de atacante, o Lucas Silva, principal jogador aí do time até então, né? Ali na linha de frente, jogador muito rápido. O Thales e o Nando lá de centroavante. Então esse é o time que o Bolívar vai mandar a campo contra o Galo da comarca para sair dessa crise, né? Então vamos acompanhar aí essa partida aí. Boa sorte, Dragão, boa sorte, Tigrão, né? Vamos ver aí o que vamos estar falando aqui amanhã, né? Porque se o Vila perde, cara, aí a crise realmente vai se estabelecer lá pelos lados do Onésio Brasileiro Alvarenga, porque aí a zona de rebaixamento passa a ser uma grande realidade para o Tigrão mais uma vez. Bom, pessoal, a gente está vivendo aí, né, esse surto aí, essa pandemia aí do coronavírus, né? Inclusive aqui no estado de Goiás, lembrando que todos os jogos hoje, nessa rodada, né, e estabeleceu aí um prazo de 14 dias, mas assim, a princípio, né, mas vamos ter aí portões fechados por tempo indeterminado, né, vai depender muito de como vai se resolver essa situação gravíssima que estamos vivendo. Então, as partidas aqui hoje pelo Brasil afora, praticamente todas com portões fechados, né, então assim, isso diminui um pouquinho da graça do futebol, mas infelizmente é necessário, né? Tudo que for necessário para que a gente resolva esse problema e evite um problema maior, a gente tem que apoiar nesse momento. E em se tratando desse assunto, lá pelos lados da Argentina, né, o River Plate, inclusive, recusou-se a se entrar em campo, né? Hoje tem uma partida, né, marcada pela Copa da Argentina, uma partida contra o Tucumã, e esse jogo seria também com portões fechados, mas o elenco do River Plate se recusou a entrar em campo. Eles já decidiram que não vão a campo para essa partida, né? Porque também no jogo de futebol, mesmo sem torcida, tem uma aglomeração de pessoas, né? No mínimo 80, 100 pessoas, profissionais da imprensa, diretores, jogadores, estarão ali em campo. Então, eles decidiram por isso, né? Porque suas famílias não podem ir,
torcedores não podem ir, eles também não iriam. Isso foi o que se disseram lá pelos lados do River, né? E como não poderia passar em branco, né? O grande ídolo argentino, o grande ídolo, né, Maradona, o ídolo do Boca Juniors, o ídolo maior do Boca Juniors, não deixou por menos, né? Ele deu uma parecidinha aí, né? Tava meio sumido, né? Ele que é o técnico lá do ginásio, do ginásio, né? Da Argentina. O Maradona, ele disse, né, que apoia totalmente aí o pessoal do River Plate, né? Mas deu aquela estocadinha. Ele usou a seguinte frase: não me dou com as galinhas, mas os apoio até o fim. Os apoio até morrer, né? Então esse é o Maradona, né? Um grande ídolo aí do futebol, né? Com suas histórias, não deixou por menos dessa vez. Voltando aqui ao Brasil, né? Lá na Toca da Raposa, parece que a crise lá não tem fim, né? O Cruzeiro, cada dia que passa, vai de mal a pior. Ano passado, teve o seu primeiro rebaixamento da história para a Série B. Caiu com um elenco milionário, né? Jogadores, assim, que parece que fizeram corpo mole, jogadores que derrubaram treinadores. E o Cruzeiro paga o pato, né? O principal pagador aí é a torcida. E esse ano o Cruzeiro começou de mal a pior. Campeonato Mineiro, que é um campeonato tecnicamente muito fraco, né? Muito fraco mesmo. A nível de campeonato goiano também, né? Na verdade, os campeonatos estaduais são de nível muito baixo, né? 3, 4 equipes ali fortes e o restante, assim, de nível bem inferior. E mesmo assim, o Cruzeiro não consegue, né, se impor no Campeonato Mineiro. Faltando apenas 3 rodadas para terminar a competição, o Cruzeiro hoje está fora do G4. Quer dizer, hoje o Cruzeiro não estaria classificado para a segunda fase do Campeonato Mineiro, né, gente? É um absurdo isso aí. E saíram muitos jogadores, né, do ano passado, mas o Cruzeiro ainda tem um elenco bom, um elenco de nomes, né? Na Copa do Brasil, já teve um resultado muito adverso, uma campanha horrível na Copa do Brasil. Veja bem, o Cruzeiro ele passou em 2 fases. Ele passou com um empate contra o São Raimundo de Roraima. Ele passou com um empate porque jogava pelo empate. Então, se classificou. Na segunda fase, ele enfrentou o Boa de Varginha, né, de Minas Gerais, o Boa que é da Série C do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro empatou também e passou nos pênaltis. E na Copa do Brasil, na terceira fase, ele recebeu o CRB em casa no Mineirão, CRB que é da mesma divisão que ele esse ano, e perdeu por 2-0. Quer dizer, o Cruzeiro até então nunca venceu sequer uma partida na Copa do Brasil de 2020. Então a situação é terrível, né? Aí isso trouxe o lateral direito Edilson, né? Um dos principais pivôs da confusão do ano passado no Cruzeiro. Ele juntamente com o Thiago Neves e o Dedé, né? Foram acusados de derrubar lá o Rogério Ceni. O Edilson a gente sabe, é um bom jogador, mas é muito polêmico. Já teve polêmicas no Botafogo, Corinthians, por onde passou. Então o Edilson veio, né, e deu uma declaração até importante, que ele disse claramente, né, o Cruzeiro precisa melhorar demais para voltar à Série A em 2021, porque simplesmente camisa não ganha jogo. E nisso eu concordo plenamente com o Edilson, né? A gente já teve vários exemplos aí, onde times grandes caíram, tiveram muita dificuldade para voltar. A Série B é muito pegada, muito nivelada, talvez assim, mais na raça, ali na briga. Então, se o time não tiver aquele espírito mesmo e saber que está na Série B e colocar um espírito de Série B mesmo, um espírito de determinação, não volta, viu? Com facilidade. Vai passar dificuldades. Então, nisso aí, o Edilson tem razão. O Botafogo, né, que vive aí a expectativa da estreia do japonês Honda, né? Isso já virou uma novela mexicana, né? Deveria ser uma novela japonesa, mas virou uma novela mexicana. O Honda que chegou ainda no começo do ano e ainda não fez a sua estreia. O Honda chamou muita atenção da torcida, né? Foi a principal contratação do Botafogo para a temporada. Jogador aí que já passou por grandes clubes europeus,
já disputou aí 3 Copas do Mundo como principal jogador da seleção japonesa. Honda chegou, só treina e ainda não jogou. Na terça-feira estava certa a estreia dele contra o Paraná pela Copa do Brasil. Porém, ele se sentiu mal, né? Um dia antes do jogo, e foi vetado para a partida. Então a torcida já tinha comprado muito ingresso e assim, e não pôde acompanhar a estreia do Honda. E hoje a torcida vai frustrar mais uma vez, né? No caso amanhã. O Honda vai efetivamente se estrear contra o Bangu, lá no Engenhão, porém com essa determinação, né, de portões fechados, né, por causa do coronavírus, a torcida não vai poder ver a estreia do Honda, né? Então é uma frustração muito grande, né? Porque é uma expectativa muito grande que a torcida estava para ver a estreia desse jogador. Mas a diretoria já se pronunciou, né? Disse que efetivamente quando passar esse problema aí do coronavírus, eles vão fazer uma estreia efetiva do Honda, né? Aquela festa, chamar a torcida, aquela programação toda. Então, o Honda vai fazer 2 estreias pelo Botafogo aí, uma sem torcida e a outra com torcida. Então, boa sorte ao japonês aí, né, que é um grande jogador, e a gente deseja sorte para ele lá pelos lados de General Severiano. Então, galera, por hoje era isso, as informações que eu tinha para passar para vocês, né? A gente vai estar acompanhando a rodada aqui. A gente volta aí no próximo programa, né? Atualizando tudo que estiver rolando aí pelo mundo do futebol. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, obrigado aí pela audiência. Lembrando, né, você que não se inscreveu, mais uma vez, se inscreva lá no meu canal, que cada dia eu vou estar procurando melhorar, cada dia eu vou estar procurando fortalecer aqui o canal, para estar passando as melhores informações para vocês. Então, conto com a audiência de vocês aí todos os dias, tá? De segunda a sábado, todas as tardes estarei aqui com as melhores informações para vocês. Então, muito obrigado aí, bom sabadão a todos, fique com Deus, beijo, até lá.